Muito bem, vamos começar essa rodada da tarde com essa mesa redonda, né? Então, aqui, inicialmente eu vou apenas explicar a dinâmica que nós pensamos para essa mesa. Essa mesa ela faz parte, então, desse evento África, Brasil, Inteligência Artificial em Perspectiva Filosófica, e o tema em específico da mesa é IA e criação, a reinvenção da sensibilidade. Começo apresentando de início os convidados, né, que vão participar da mesa. Na verdade, nós temos três. Um deles ainda não chegou, mas deve se juntar daqui a pouco. Então, eu vou ler os currículos dos membros da mesa, dos apresentadores, né? Em primeiro lugar, nós temos aqui Bill Koelani, nascida em Brazzaville, República do Congo. Ela é artista plástica, escritora, cenógrafa e produtora cultural, cuja obra transita entre a memória individual e o trauma coletivo, explorando os limites entre corpo, matéria e linguagem. Criada em meio à Guerra Civil Congolesa, transformou essa experiência em expressão estética, utilizando materiais frágeis, como papel machê, fios, tecidos, objetos reaproveitados, que se tornam metáforas da vulnerabilidade e da reconstrução. Em 2001, participou de uma residência artística no Doulart, Camarões, espaço voltado à experimentação urbana. Em 2002, foi convidada para Dakar, Biennale de l'Art Africaine Contemporaine, onde representou artistas da África Central. Em 2004, integrou o programa de residência Boat d'Afrique, em Nantes, França, apresentando instalações que uniam cultura, escultura e performance. Em 2007, participou da Documenta 12, em Kassel, na Alemanha, tornando-se a primeira mulher da África subsaariana a expor nesse evento. Sua instalação monumental em papel machê, com vídeos distorcidos de seu próprio rosto, abordava a violência da guerra e o processo de reconstrução da identidade feminina africana. Além de artista visual, ela também é escritora, publicou peça teatral Kafat, Barata, 2003, e o romance autobiográfico Kipiala, o La Rage d'être soi, ou A Raiva de Ser Si Mesma, 2021. Em 2012, fundou e dirige o Centro de Arte Contemporânea Les Ateliers Sam, em Brazzaville, dedicado à formação de jovens artistas e à promoção da criação africana contemporânea. Recebeu o Prix de la Francophonie, o Montalve Art Center Prize, foi nomeada Officier de Art et de Lettres pelo governo francês e laureada com o Prins Claus Prize da Holanda. Suas obras integram coleções, galerias internacionais como Peter Hermann Gallery, em Berlim, e RDV Gallery, em Nantes. A trajetória de Koelani articula arte, palavra e resistência, afirmando a criação como gesto político e sensível frente à desumanização técnica e histórica do presente. Então, seja bem-vinda à mesa. Também apresento a professora Priscila Rossinete Ruffinoni, professora aqui da casa, professora adjunta do Departamento de Filosofia, possui graduação em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Artes pela USP também e doutorado em Filosofia pela USP. Sua pesquisa articula estética, teoria do conhecimento e política, analisando as relações entre sensibilidade,
racionalidade e experiência na arte moderna e contemporânea. Atua na interface entre estética e epistemologia, estudando como a arte produz conhecimento e reconfigura modos de ver e sentir o mundo. Na UNB, integra grupos de pesquisa voltados à filosofia moderna e contemporânea, com especial atenção à crítica estética e à arte como forma de pensamento. Sua formação híbrida em artes e filosofia sustenta uma abordagem que combina rigor conceitual e sensibilidade poética, explorando a arte como espaço de resistência e reinvenção da experiência humana. Bom, também temos na mesa, que deve se juntar a nós em breve, creio eu, o professor Ilan Bezunzan, que é professor igualmente aqui da casa, do Departamento de Filosofia, bacharel em Filosofia pela UNB, mestre em Filosofia pela USP e doutor pela University of Sussex. Desenvolve pesquisas nas áreas de filosofia contemporânea, estética, performance, instalação e literatura experimental. Sua obra filosófica e artística explora as fronteiras entre linguagem, pensamento e acontecimento, com ênfase nas ontologias contemporâneas e na intersecção entre arte e filosofia. Coordena o grupo de trabalho Ontologias Contemporâneas, da ANPOF, e participa de projetos que articulam filosofia e práticas estéticas como modos de intervenção no mundo. Bezunzan também é conhecido por propor um pensamento multiespécie que integra a natureza, técnica e sensibilidade, e por explorar o papel da performance e da escrita como espaços de criação filosófica. Seu trabalho desafia a separação entre teoria e razão, teoria e arte, razão e imaginação, propondo uma filosofia que faz gesto e acontecimento. Bom, então a proposta é de nós termos 3 blocos de questões que vão ser direcionadas aos membros da mesa, a fim de que eles possam falar sobre esses assuntos e, eventualmente, nós também podemos abrir espaço para a audiência introduzir alguma questão, tá bom? Então, os blocos, apenas para que a gente se oriente de saída, né? São o primeiro bloco intitulado Sensibilidade e Criação no Horizonte da Técnica, o segundo, Inteligência Artificial e Práticas de Criação, e o terceiro, Ética, Futuro e Reinvenção da Sensibilidade. Então, como já introduzi as convidadas, eu me direciono então primeiro à nossa convidada de honra, de Esther, na mesa, Coelani. Então, eu gostaria de dirigir a seguinte pergunta, que tem a ver com a especialidade, a trajetória e, claro, com o tema do evento e da mesa em questão, né? Então, Coelani, sua arte, ela nasce do gesto manual e do trabalho com materiais frágeis, colagens, costuras, restos. Num mundo dominado pela técnica e pela inteligência artificial, o que ainda faz da arte um exercício de sensibilidade? Sua obra toca o trauma, o corpo, a memória. Você acha que a técnica ameaça essa sensibilidade ou que, ao contrário, pode ser reinventada por ela? Então, fique à vontade para responder. Então, nós podemos começar esse diálogo e, eventualmente, a audiência também pode participar. Fique à vontade. Avant tout, je tiens à remercier donc le professeur Philippe Lacour de m'avoir invité parce qu'il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ans, il a visité mon centre à Brazzaville, j'y étais pas. Et depuis, on a gardé un rapport et puis il a tenu à ce que je participe à ce colloque. Donc, je tiens chaleureusement à le remercier. Pour parler de l'art, pour parler peut-être de l'IA, l'IA est devenue un outil de création puissant qui bouleverse les domaines artistiques traditionnels. Donc moi, effectivement, je fais mon art
on y retrouve du collage et surtout du papier mâché. Le papier mâché que je fabrique avec mes propres mains. Et donc, à partir du papier mâché, je peux obtenir des briques ou je peux obtenir des formes que je mets, j'obtiens plutôt en impression sur des objets que j'ai envie de pouvoir représenter autrement. Par rapport à l'IA, moi, je pense que si aujourd'hui je dois utiliser l'IA, ça ne sera jamais une menace pour moi. Au contraire, c'est une curiosité, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Autant mieux s'interroger, chercher à savoir c'est quoi, chercher à savoir les limites et la force justement de l'IA. Mais je veux pas avoir une attitude plutôt de peur ou de me rétracter. Je pense que ce qui restera toujours au cœur de mon travail, c'est la sensibilité. Je pense que cette sensibilité-là, on ne pourra jamais retrouver dans l'IA. Et je suis aussi porteuse d'une histoire. Et mon histoire, je crois que tout artiste qui crée sur la base de son histoire, de ses traumatismes, de ses moments de joie aussi. Mais je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain par rapport à cela. Donc, si moi je dois l'utiliser, je l'utiliserai plutôt comme une collaboration, parce que l'IA peut m'ouvrir les portes, peut m'emmener vers des choses peut-être que je ne connais pas et qui va me revenir et que je vais re-questionner de nouveau et travailler avec ça. Muito obrigado, excelente. Eu, então, passo nesse bate-bola, vamos assim dizer, para a professora Priscila, e na sequência a gente pode, eventualmente, se a audiência tiver alguma questão, aí se manifestar, e a gente pode abrir para uma pequena intervenção, né, direto com as participantes da mesa, tá? Então, nesse sentido, professora Priscila, sua pesquisa investiga a relação entre estética e conhecimento. Quando a IA cria uma imagem ou um texto, há ali conhecimento estético ou a sensibilidade exige presença, corpo e percepção? Talvez a questão seja, existe uma diferença entre gerar e sentir, que supostamente supõe-se no artista, e a criação artificial pode produzir formas, pode também produzir sentidos? Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer o colóquio, tá? Essa é a terceira vez que eu participo de um evento do grupo, né, do grupo de pesquisa Inteligência Artificial, sempre com o convite da professora Cecília, e, na verdade, o grupo é coordenado pelo professor Marcos Aurélio, Filipe Lacour também, e eu queria só destacar um elemento, assim, que eu acho que também me fez participar do grupo, que é a parte, e que eu acho que o professor Celestino falou ontem, hoje de manhã, e a gente já tinha conversado sobre isso, sobre a questão do letramento digital, né? A gente participou, nós fomos convidados, né, a participar de uma oficina de letramento digital, que a professora Cecília e o professor Marcos Aurélio coordenaram, que faz parte desse grupo de pesquisa, e o quanto isso é importante, né? É importante a gente discutir a IA, tomar posição em relação à IA, e também levar esses elementos para dentro das escolas, do ensino. E a gente tem um grupo de pesquisa também, né, a Érica, que todo mundo aqui já conhece, que a gente trabalha um pouco com essa interface, né, filosofia, ensino médio, oficinas, e eu tento também levar alguns elementos, entre mil aspas, artísticos para dentro da escola. Bom, e sobre a pergunta aqui, que é bastante instigante, né, sobre essa questão de estética e conhecimento, bom, ao meu ver, a criação que a IA possibilita, tal como a criação que a fotografia possibilita, que o cinema possibilita, isso pensando a partir de alguns autores com os quais eu trabalho, que é o Walter Benjamin, o Adorno, a técnica, ela transforma a imagem, ela passa por dentro da imagem, né? Não é que a imagem que a fotografia produz é simplesmente uma pintura,
fotografada. É claro que a técnica ela transforma o próprio modo como a imagem se põe. E ela transforma também a técnica, não só o modo da imagem, mas o modo como a gente recebe essa imagem. Portanto, há uma dupla mudança. A mudança na geração da imagem, porque não adianta pensar que a técnica é só um meio, né, para produzir a mesma imagem. A gente não, toda a história da fotografia mostra isso, né? A fotografia começa imitando a pintura e depois ela se desliga dessa imitação da pintura e ela vai trabalhar como fotografia, com as técnicas que a própria fotografia permite. Eu tenho a impressão que as questões da inteligência artificial nas artes vão começar a caminhar por aí também, né? A gente não vai querer reproduzir imagens tal como a gente faz com a mão, ou a gente fazia com a fotografia pela IA, a gente vai tentar pensar a IA por dentro. Eu imagino que esse é o caminho das artes, né, que as artes vão tomar, né, pela IA. Mas eu acho também que, por um outro lado, isso também pensando a partir do Benjamin, do Adorno, não dá para pensar que a sensibilidade é estática, que a percepção que a gente tem dos objetos artísticos ou dos objetos sensíveis é estática, né? Que o conhecimento é estático. Então, existe um conhecimento, um modo de conhecer e, portanto, um modo de perceber, um modo de sentir que está dado na natureza humana, que é um pouco o que eu queria talvez trazer amanhã, essa noção de natureza humana, de onde ela vem e como é que ela se estabelece. Então, existe uma natureza humana que conhece, que pensa, e pensar que essa natureza humana ela também não se modifica. A própria percepção ela foi modificada, né, pelos meios técnicos, pelo cinema, pela fotografia, e é óbvio que pela inteligência artificial. A gente tem uma nova forma de percepção. Então, eu acho que esse movimento de gerar, sentir por meio da técnica, ele modifica muito esse conceito mesmo do que a gente entende como arte, como percepção. Agora, a questão de produzir sentidos, eu estava vendo um pouco a palestra anterior, né, enfim, dessa questão do eixo sintático, o eixo semântico, né, o eixo semântico, que é a sintaxe, você cria as relações, né, as mudanças de lugar das imagens, a nova recolocação das imagens, mas o eixo semântico, o eixo do sentido, eu acredito, né, a gente nunca sabe o que a inteligência artificial vai ser capaz, né, ainda é algo que são os espectadores que colocam na imagem, né, então o sentido, ele vem com essa ideia de uma interpretação dessa imagem, né, então eu acho que o sentir, ou os sentidos, ou a semântica da imagem, ou tudo que essa imagem pode pôr, mesmo que essa imagem seja completamente artificial, ainda assim, o que transforma essa imagem em, entre aspas, arte, ainda é a interlocução intersubjetiva, coletiva, porque também a questão da arte, pensando um pouco a partir do Kant, inclusive, né, enfim, que minha conversa aqui com o Alexandre é um pouco porque a gente tinha um grupo que a gente lia a terceira crítica do Kant, né, enfim, ele está trabalhando com isso agora, enfim. Essa ideia de que o juízo estético é um juízo alargado, né, então é um juízo que também nos põe em relação a outros, né, então eu acho que a arte tem muito essa relação, né, de se colocar como, não é só o objeto, né, se você pensar qual é o objeto que é arte, é também o como ela é recebida. Aqui nós estamos falando de um ponto de vista cognitivo, mas também social, político, tá? Então eu vejo um pouco essa questão na IA, é um pouco que eu tento trabalhar a partir... Na verdade, minha relação com a IA tem a ver com os convites para o grupo, tá? Então o pessoal me convida e eu tento instigar um pouco, eu estou estudando para trazer alguma questão, porque na verdade eu estou mais próxima de estudar pintura, fotografia, estou mais próxima de uma coisa mais, entre aspas, tradicional. Mas eu acho que a questão da técnica e de como a imagem se põe com essa técnica, como a cognição ela é movida a partir dessa técnica, ela é sempre uma questão para ser pensada num terreno coletivo, intersubjetivo, político, né, que eu acho que foi uma questão que foi muito trazida aqui, né, eu vi, a mesa da manhã eu assisti pelo YouTube, olha só, também acho uma coisa bem interessante, né, eu não estava aqui e estava, né, e se falou muito dessa questão, né, da importância de você tomar as rédeas, né, dessa relação com a IA, com a inteligência artificial, como foi com a fotografia, como são com as técnicas, né? Então não sei se eu respondo, mas se vocês quiserem perguntar mais, enfim, essa questão então né, criar uma imagem, né, gerar uma imagem, sentir, fruir uma imagem, sentir uma imagem, eu estou falando de imagem porque é com o que eu mais trabalho, tá? Mas pode ser também um texto, né? Assim,
Você pode produzir uma música, a gente, né, enfim, tem um artista aqui do IDA, que acho que inclusive a mesa ia ser composta por uma outra artista do IDA, aqui do Instituto de Artes aqui da UNB, e eles trabalham muito com essas interfaces, né? Fazem música, que você, então, interagem com o computador, então, isso são experimentos que eu acho que vão mudando muito o nosso lugar, né? E eu falo muito do ponto de vista da imagem, mas vale para a literatura, vale para outras formas de imagem, né, que a gente pode pensar. Não sei se a gente abre para algumas questões, se vocês quiserem, enquanto o Ilan chega. Se tiver já alguma questão engatilhada, né? Tô vendo ali atrás né? Aqui, a professora Cecília também. Então, professora, essa semana eu fui lá fazer uma arte para publicar, né? Então, coloquei minha foto, arte musical, para fazer um pouco assim, o panfleto aí para divulgar evento musical. Inteligência artificial foi produzir uma pessoa que não era eu. Não sei quem era aquele ali, aí eu desisti de publicar aquilo ali. Uma coisa que me dá sempre um questionamento é essa inteligência artificial. Será que a inteligência artificial não torna muitos artistas ou não abafa muitos talentos naturais? Porque produz umas tarefas tão rápidas, muito bem, a tal ponto que muitas pessoas não se esforçam mais para produzir arte a partir da inteligência natural. A pessoa fica preguiçosa. Eu vejo também na inteligência artificial um desafio. Tem muitos artistas, aqueles que têm dom mesmo natural, que vivem disso aí. A tal ponto que a arte se torna uma profissão. Mas agora com a inteligência artificial, quer dizer que muitas pessoas que viviam de arte ou que usam a arte como profissão já ficam desempregados. Então eu vejo que a inteligência artificial exerce algumas tarefas boas, muito rápidas, mas tem esse desafio aí. Outro desafio que eu vejo é em relação à autenticidade. Então não tem mais, com o advento de inteligência artificial, assim, distinguir o talento de pessoas a partir da individualidade característica de cada pessoa. Então aí entra também um tipo de plágio artística. Então todo mundo é artista, todo mundo escreve bem, todo mundo fala bem. Então quando traz na realidade, você vê que aquela pessoa que deu essa imagem não sabe de nada, não sabe nem produzir. Então o desafio eu vejo que com o advento da inteligência artificial, então a gente se perde um pouco na autenticidade da informação ligada à individualidade de cada sujeito. Eu quero questionar o que eu questionei ontem. Sobre a IA, ela não vai desenvolver nossos sentimentos. Pelo contrário, nós é que estamos perdendo os sentimentos humanos para a IA, e isso, por conseguinte, diminuindo a empatia, a solidariedade e exponenciando o ódio. Por exemplo, eu não tinha ódio do meu primo, hoje eu tenho, por causa da IA. Então, é isso que estou questionando. Se isso não está ocorrendo por conta da frieza da IA. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigado pelo painel, né? Eu penso que as preocupações que estão a sair são aquelas mesmo que na estética nós nos questionamos. De fato, a professora citava Theodor Adorno, Benjamin, sobre a questão da arte e a técnica, a relação entre a arte e a técnica. Eu gostaria, já que no debate até agora da estética e da crise da estética, por causa da produção da imagem, a minha pergunta é: qual é a perspectiva com a inteligência artificial? Vai existir
vamos lá dizer assim, o aprofundamento dessa crise, ou há uma possibilidade de saída da crise da própria estética? Porque a comercialização, como diziam os meus predecessores, e a questão mesmo se o objeto de arte pode se tornar um objeto que pode ser contemplado no museu. Hoje a Gioconda ou os objetos de Leonardo da Vinci podem ser multiplicados e a gente não sabe qual é o original. Então, essa crise que já no século passado toda a filosofia, todo o debate, todos os nossos heredes da escola de Frankfurt tentaram criticar, porque na base de arte nós temos a questão da beleza, a questão mesmo nos romances de Dostoiévski, encontramos que a beleza vai nos salvar, se nós salvarmos também a beleza, né? A questão da humanidade. Como é que nós podemos pensar a inteligência artificial? É uma salvação para a estética, para a beleza, ou nós devemos salvar como humanos a beleza através da inteligência artificial? Muito obrigado. Eu primeiro queria saudar a mesa, né? É um diálogo muito bem-vindo e que eu sei que nos círculos estéticos isso deve estar né, bastante em ebulição, mas a gente não ouve muito esse debate, né? Eu acho que tanto a Bill quanto a professora Priscila trouxeram coisas muito importantes para a gente pensar. Então, eu dirijo essa pergunta para a mesa, e eu me lembro muito nitidamente da fala da Priscila no nosso último evento, onde ela falava da pobreza das imagens que são geradas pela IA em geral, né, com algumas exceções, né? Então, a IA tende a gerar essas imagens que são óbvias, que são clichês, que são banais, que são pobres, em geral, né? Nem vou entrar na questão do simulacro e da questão de a gente não saber mais quais imagens são verdadeiras, mas considerando essa perspectiva, né, da estética, pensando que a nossa sensibilidade ela é transformada, né, ela é moldada também pelas imagens, e considerando que nós vivemos num mundo que vive à base de imagens, nosso mundo está cada vez menos moldado pelos textos e cada vez mais consubstancializado na imagem. Sem imagem você não é nada. Se você não tiver no Instagram, você não é nada. Se você não tiver um vídeo, não é, no YouTube, você não é nada. Então, pensando nessa perspectiva, vocês entendem que há um risco de um rebaixamento ou de um empobrecimento da própria sensibilidade humana? O que nós podemos fazer, não é? Para que esse prejuízo não ocorra? Ou não há esse risco? Era só isso que eu queria perguntar. Bom, obrigado pelo tema. Uma pergunta relativamente simples é sobre a interação do artista com as inteligências artificiais, com os produtos de inteligência artificial, né? A gente tem tido várias polêmicas, né, sobre isso, quando, por exemplo, um artista ganha prêmios artísticos, artista entre aspas, não sei, mas ganha um prêmio artístico mandando ou submetendo uma arte que foi feita por IA, né? A gente teve o exemplo do prêmio Jabuti em 23, né? Da capa do Frankenstein, que era, na verdade, uma produção do Midjourney, que foi desclassificado e tal. E a minha pergunta é sobre como a gente deve lidar com esses casos, porque a história da arte já tem casos similares, não com IA, que são aqueles casos onde o produto artístico é deliberadamente desassociado com a ação artística, que é, por exemplo, os casos do ready-made, né? Desde o Duchamp. Eu pego um produto já construído, assino e digo que é meu, digo que foi eu que fiz, né? Em alguns outros casos também limites, a gente tem as composições aleatórias do Cage, né? Nos anos 50. Também isso ocorria, né? Tipo, obviamente era para desassociar a minha atividade ao produto. Então parece que tem alguma coisa similar aí, né? Por que esses casos da IA geram mais problemas, né? Por que isso gera mais incômodo na gente do que esses casos que a gente já aceitou no mundo da arte? Obrigado. Boa tarde para a mesa também. Essa pergunta vai ser direcionada à mesa. Ok. O virtual que a gente está dizendo da IA,
Eu vou tentar ler aqui. Virtual vem do latim virtualis, que significa força e potência. Há uma oposição entre o real e virtual. Enquanto o real tem um processo do aqui e agora, o virtual seria uma ordem ilusória. Imagina uma árvore. Há uma árvore real, enquanto a árvore virtual está em processo de mudança da sua identidade real. A IA, ao gerar essa imagem, por exemplo, dessa árvore, ela esvazia essa identidade imagética? Esse esvaziamento, vocês poderiam me dizer melhor que esse esvaziamento, na verdade, ele foi realizado pela reprodutibilidade técnica. Mas a gente tem dois pontos. O real, o artista, que é agora o ser humano, e o virtual, a IA. Eu queria ouvir de vocês sobre esse esvaziamento, porque se eu sou um artista, eu faço colagem, ou qualquer outro processo artístico, eu estou esvaziando imageticamente a arte, vamos dizer assim. É estranho dizer isso, mas eu quero entender esse esvaziamento, essa identidade, como é que é feita tanto esse real, esse virtual. É isso. A questão do talento, de como que vamos dizer assim, como que se estabelece essa relação entre o artista como profissional, inclusive, e o talento, vamos dizer assim, ou essa manualidade, ou essas habilidades que a gente vai realmente colocando de lado. Eu acho que é um pouco a pergunta, né? Que eu acho que vai um pouco próximo da pergunta do João. Eu acho que eu vou trazer as questões para próximo do que eu conheço, tá? Eu conheço bastante os debates do começo da fotografia. E os debates do começo da fotografia eram muito parecidos com esses, né? A fotografia, ela não pode representar temas profundos porque ela é um meio técnico, então ela é mecânico. Então, por exemplo, uma fotografia que represente a morte, ela não pode acessar esse tipo de conteúdo porque isso é próprio da pintura, porque a pintura ela é mais profunda. Então tinha todo esse debate se a fotografia é arte ou não. Inclusive o Baudelaire dizia que a fotografia não era arte. Então tinha todo esse limite, o que é a fotografia, né? Inclusive o Thierry Ledoux, ele diz que a fotografia é o cavalo de Troia dentro do museu, né? Porque ela ainda é um troço meio assim, ela é e não é arte, existe fotojornalismo e tal. Então eu acho que essa questão da habilidade, eu particularmente, eu gosto de escrever à mão. Eu particularmente acho que, do ponto de vista cognitivo, é uma perda, tá? Assim eu acho, tá? Inclusive, é uma coisa que eu sempre quis estudar. No começo da UNB, a gente tinha aqui na UNB, a UNB tem uma história muito experimental, tal. Os artistas, os arquitetos, e tinha essa ideia de que todos os cientistas iam fazer isso, levavam o pessoal a desenhar, né, desenhar, fazer desenho de observação, porque era uma ideia de você tomar conta, né, assim, conhecer o território, que era o cerrado, que era muito desconhecido, ainda é hoje em dia. Então, essa ideia do desenho de observação, eu acho ainda, na minha cabeça, que é muito importante, né, como mente e mão e tal, mas, evidentemente, eu acho que, assim, outras habilidades aparecem, né, eu acho também. E eu também acho que essa questão de se a capa é ou não por IA, se aquilo é ou não arte, é uma questão que já foi posta. O ready-made, a colagem, né? Colagem é uma coisa que já se faz há muito tempo, né? Tal, eu vou citar amanhã, mas o Conde de Lautréamont, né, o Isadore Ducasse, ele foi acusado de plágio, porque ele põe umas colagens no meio do texto dele. Só que ele desloca as coisas de lugar, e ao deslocar, ele transforma aquilo em uma outra coisa, né? Isso, enfim, do século XIX. Então, essa ideia um pouco da autenticidade, ela é uma questão, não estou dizendo que não, porque, inclusive, eu acho que traz aquela outra questão que vocês colocaram, a questão do plágio, né? Enfim, que eu estava até lendo muito sobre isso, entrando em outras questões, né? Porque tudo que a gente faz vai parar na IA e fica sem dono, né? A sua voz, a sua imagem, o que a gente produz, né? E a gente sabe que a IA, com uma fotografia,
não são neutras, são processos industriais, né? A fotografia tem o nome do daguerreótipo, do cara que patenteou, né? Uma patente e tal. Então, é claro que não é ingênuo isso, né? Que o plágio, claro, estão usando esse material. Mas, ao mesmo tempo, essa noção de autenticidade, ela é uma noção que a gente já discute muito, o próprio Benjamin discutia, né? E só pegando a questão do Celestino, né, professor, que eu acho muito boa, enfim, o Benjamin e o Adorno têm uma longa polêmica em torno desse texto, né, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? O Adorno faz críticas demolidoras a esse texto, porque ele acha que o Benjamin está apostando numa emancipação via o que depois ele vai chamar de indústria cultural, que é impossível. Ele diz: o cinema não é isso, o cinema não é emancipatório, não existe conteúdo emancipador em algo que é feito para ser por efeito, né? Porque você não tem nenhuma participação experiencial no cinema. E o Benjamin tem uma posição bastante diversa, né? Ele acha que não, que existe não pelo conteúdo do que o cinema leva, mas pela própria movimentação de uma outra sensibilidade. Então é um debate enorme, né? Que, enfim, a gente já leu bastante sobre isso, né? Que é uma troca de cartas entre eles, né? Metodologicamente muito tensa, e o Benjamin diz para o Adorno: olha, esse meu texto da reprodutibilidade técnica faz par com esse seu texto do Adorno sobre o jazz, que é um texto que todo mundo odeia hoje em dia, né? Todo mundo adora o do Benjamin, odeia o do Adorno. E aí eu acho muito interessante essa ideia de eles fazerem um par, né? Que é um par dialético, né? Muito otimista, muito pessimista, nenhuma coisa nem outra, né? Assim, e as duas coisas ao mesmo tempo, né? Enfim, tal. E a questão das imagens pobres, né, que a gente tem trabalhado, inclusive a Érica tem trabalhado isso do ponto de vista artístico, né, Érica? Exatamente, assim, a gente tem o empobrecimento das imagens. Eu acho que outra coisa que eu tinha notado aqui é a questão do banco de dados, né, o plágio, porque a gente, na verdade, a IA enfim, é um grande banco de dados, né? Você vai mexendo uma coisa para cá, uma coisa para lá, e cria uma terceira, né, tal. Esse banco de dados, ele vai se consumindo e ele vai gerando imagens cada vez mais empobrecidas. E mais, a nossa sensibilidade, ela começa a assimilar esse empobrecimento como parte da imagem. Aí eu teria duas coisas a dizer, né? A gente trabalha, ou, enfim, eu particularmente sinto como uma perda. Mas pensando como Benjamin, a gente tem que pensar que a nostalgia não é exatamente uma atitude política muito interessante. As imagens pobres, elas podem capitanear um elemento que é próprio da nossa sociedade. Não só porque elas são fáceis, mas também tem uma artista que, enfim, tem um texto que chama O Elogio, não é o Elogio, é Em Defesa das Imagens Pobres. Porque o que a imagem pobre carrega? Ela carrega vários elementos que para a nossa sociedade são disruptivos. Pirataria, troca, você engana o sistema porque as imagens elas percorrem um submundo, você se apropria dessas imagens e recria uma outra coisa. Então, nessas imagens absolutamente empobrecidas, outros elementos que vão coordenar uma sensibilidade nova estão sendo ativados também, né? Então, agora eu acho também que há uma grande perda. E há alguns estudos, enfim, acho que um texto recente que saiu do governo brasileiro falando sobre a IA, né? E num dos debates eles falam que você tem um constante empobrecimento do banco de dados, né? Porque o banco de dados vai se colocando por sobre o próprio banco de dados, né? Então, o que a gente tem é uma imagem gerando uma imagem, gerando uma imagem, gerando uma imagem, gerando uma imagem, tal, até que você esgota, né, esse imaginário, tal. Mas a gente está sempre fornecendo mais imagens, né? Enfim. Então, acho que seria isso. Não sei se eu resumi bem, assim, mas um pouco essas questões que eu podia trazer assim, para debater. Obrigado, professora Priscila. Então, Dani. Ok, je vois que le professeur a beaucoup parlé de la photographie. Je vais peut-être essayer enfin, je trouve que c'est un sujet que vous maîtrisez très bien. Moi, je pense peut-être la révolution de l'IA, aujourd'hui, c'est un peu comme la révolution de la photographie. Je pense que quand la photographie apparaît, je pense que les peintres se sont beaucoup posé des questions, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont juste réinventés. Et je pense que à partir de cela, ils ont créé le cubisme, ils ont créé l'art abstrait.
peut-être que face à la réalité aujourd'hui de l'IA, peut-être que ça nous pousse à nous réinventer sur tous les plans, comment repenser les choses, comment exprimer notre sensibilité, comment aborder la question peut-être de droit à l'image, à l'authenticité et tout. Peut-être que le maître mot, c'est juste la réinvention. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas de solution, mais je pense que voilà, peut-être que ça nous oblige tout simplement à nous réinventer. Assim, eu tive essa questão das imagens pobres, né? A questão é que eu fico me perguntando até quando você vai ter imagens pobres ou produtos pobres, né? Eu tive uma experiência recente, que eu acho que é tudo de mais relevante que eu posso falar, com um programa que eu não sei se vocês conhecem, que me impressionou muitíssimo, o João Vitor talvez conheça, né? Que é o Suno. O Suno é muito impressionante. O Suno talvez não seja... O Suno é mais impressionante ainda quando o Suno ele é guiado por uma pessoa que conhece o Suno e vê quais são as capacidades que o Suno faz. Um pouco... A gente hoje de manhã está falando sobre engenharia de prompt, como engenharia de prompt, todo mundo no tempo antigo, em 2023, achava que, né, a profissão do futuro ia ser engenharia de prompt, mas hoje ninguém acha mais porque a engenharia de prompt já está automatizada, né? Então, talvez o que acontece no Suno é que depende muito do prompt que você dá, né? O que o Suno faz? O Suno compõe, né? O Suno compõe e é um banco de dados? É um banco de dados. Ele compõe música, né? Ele compõe é um banco de dados que tem uma quantidade enorme de músicas, de estilos musicais e de efeitos musicais, e você vai marcando os parâmetros que você quer, né? Eu tive a oportunidade de colocar uma composição minha cantada, a capela, e ele fazer toda uma instrumentação, um outro coro, de acordo com os parâmetros que eu dei, de acordo com os sotaques que eu sugeri. Eu tive a possibilidade de colocar uma letra e ele musicar. Os dois resultados são resultados que absolutamente me impressionaram. Na verdade, assim, é interessante que a Cecília falou assim: Priscila, na sua intervenção do ano passado, no colóquio do ano passado, você falou, eu pensei que a Priscila falou assim, isso foi no ano passado, né? Porque assim, as pessoas dizem que vai diminuir um pouco a velocidade dessas coisas, né? É bem possível que diminua mesmo, né? Assim, nos próximos 2, 3 anos, né? A gente está falando de, quando a gente fala de, sei lá, de substituir muitas profissões, substituir artistas, a gente não está falando de 2, 3 anos, a gente está falando de 10 anos, né? Mas, assim, do ponto de vista da história da arte, 10 anos não é nada, né? Assim, é realmente muito, é uma coisa muito rápida, né? E, de fato, assim, todas essas coisas que o João Vitor falou, né? Tipo, por exemplo, por que música aleatória tudo bem, mas uma coisa feita por inteligência artificial não é aceitável, né? Ou porque, por exemplo, sei lá, a fonte do Champ, essas coisas assim são muito complicadas, né? Por exemplo, você faz uma música por inteligência artificial, você coloca a inteligência artificial nos créditos. Essa questão é uma questão muito complicada, né? Muitas vezes as pessoas têm colocado, né? Mas você não vai colocar, por exemplo, sei lá, o seu pincel nos créditos da sua pintura, né? Entende? Ou para usar, sei lá, uma velha discussão com o Eduardo Kac, você não vai colocar o nome do coelho que foi morto para fazer a tela em que você pintou como parte coautor do seu trabalho. Né? Então, essas coisas elas vão ter que ser renegociadas o tempo todo, né? E é como a Priscila falou, assim, tem um elemento enorme de curadoria, né? O caso do Dr. Raymond é um caso muito interessante, né? É um monte de casos, colagem, né? Em que você tem isso, né? Então, então, eu acho que essas coisas vão ter que ser negociadas de outro jeito.
Eu acho que tem um debate também, que é um debate que acho que é muito próximo do João Vitor, que é um debate que aparece também nessa vizinhança, que é o debate instrumento versus agente, né? Porque, por exemplo, muita gente diz como é que ele chama? O Geoffrey Hilton estava dizendo recentemente, ele trabalha com segurança de inteligência artificial já há algum tempo, um dos caras que estava na base da formulação das redes neurais e tal, e ele diz assim, o problema é que até agora as tecnologias foram instrumento e agora as tecnologias são agentes. Né? Essa passagem também é uma passagem muito, muito complicada. Né? Assim, quem é o autor? Né? E aí você tem, assim, por exemplo, você usar a inteligência artificial para fazer uma coisa e você tem a inteligência artificial que faz uma coisa por ela mesma. Né? Quem guia quem? Quem é o agente e quem é o instrumento? Né? Eu acho que as coisas são muito mais complicadas do que... Talvez essa categoria de agente e instrumento é uma outra categoria que às vezes a gente tem que deixar de lado. Né? E isso nos leva a uma questão muito interessante, que é a autoria. Né? A questão da autoria, quando a gente fala de arte, é uma coisa que... no limite tem uma história também. Né? A relação de autoria com uma obra de arte é uma relação que data de, não sei, 500 anos, 600 anos na história europeia, na história de outros povos, é uma ideia totalmente nova, né? A autoria, um autor singular, né? Então, e isso parece ser muito importante, né? Então, por exemplo, sei lá, o Carl André, quando põe o tijolo, diz assim, isso é uma obra do... Né? E porque você tem essa coisa chamada arte, né? Mas talvez assim isso também seja uma maneira da gente também repensar essa ideia da autoria, né? Talvez pensando de uma maneira não nostálgica, né? Como a Priscila falou, talvez a ideia seja realmente não pensar que a arte pode aproveitar para se desvincular dessa ideia de autoria, né? E sem autoria, vocês perguntam o que você quer com a arte, né? E, por fim, a última coisa que eu queria falar também é um pouco nostálgica, como a pergunta da Cecília sobre o evento do ano passado, é que no evento do ano passado eu fiz uma fala que chamava, acho que a Cecília estava aqui, talvez o João Vitor também, que se chamava Amar a Filosofia Mais do que a Humanidade. Eu acho que a questão também é essa, né? Amar, ou seja, amar a arte mais do que a humanidade, no caso, né? Ou seja, o que você quer? Você quer uma boa arte ou você quer uma arte assinada por humanos? Né? Você quer a arte continue sendo assinada e continue sendo assinada por humanos, ou você quer uma boa arte? Né? Você quer uma boa imagem, uma boa música? E eu fiquei muito impressionado, porque na minha segunda experiência que eu relatei com o Suno, realmente a música toda foi produzida ali, né? E eu toquei essa música para muitas pessoas, as pessoas falam assim, que coisa incrível, né? Como você fez isso? Quem é esse coro? Né? Quem são essas vozes? Quem está cantando? Quem é o solista? Quem é o instrumentista? E eu não tinha nenhuma resposta para nenhum desses quens, a não ser dizer inteligência artificial. Né? Então, eu acho que também aqui eu acho que tem essa questão, né? O que você gosta? Você gosta, em certo sentido, você gosta da arte ou você gosta dos artistas, do mundo dos artistas? Né? E que se transfere para a filosofia também, né? O que você gosta da filosofia ou dos filósofos? A gente está muito pensando, a gente pensa muito em termos de autoria. Tudo que a gente faz, a gente pensa em termos de autoria, sobretudo as pessoas que se movem entre a filosofia, a arte, esse tipo de coisa. Né? A gente realmente se move em termos de autoria. Mas eu acho que aí é onde essa discussão, nesse caso particular, do que distingue um instrumento de um agente, sei lá, ela é crucial, né? Porque talvez você tenha arte sem artistas, arte sem... Ou seja, talvez você possa dizer assim, a inteligência artificial é sempre um instrumento. É um instrumento para fazer arte, né? Ou para fazer filosofia, para fazer o que for, né? Então,
Então, pronto, né? Então, eu acho que essas coisas, em grande medida, vão ser decididas, mas vão ser decididas de um jeito ou de outro, né? E a gente vai ver daqui a 5 anos o cenário vai ser muito diferente, né? Uma coisa que eu temo é o seguinte: você faz uma música, uma imagem com inteligência artificial e você fica pensando, isso é muito interessante, né? Você fica pensando, será que isso não é muito datado, né? Porque né, é muito mais datado do que qualquer outra coisa. Você pensa assim, o estado da arte vai mudar tanto daqui a 5 anos, que isso aqui vai ser uma coisa assim, parecer tão, né, vai ter simplesmente a característica da sua época e nada mais, né? Sim. Não sei, são só comentários assim muito gerais, as perguntas de quem não estava aqui desde o início, caiu de paraquedas e, enfim, veio só como suplente. Excelente, obrigado, Ilan. Então, eu tenho a impressão que, porque rendeu muito esse primeiro bloco, que infelizmente não vai ser possível que a gente passe os 3 blocos. Então, para a gente aproveitar o resto do fim, eu penso em jogar uma pergunta meio geral para os 3, que os 3 podem, né, discutir junto com a audiência, até vinculando um pouco aqui o nosso tema do evento, né? Então, agora não mais direcionada a alguém em particular, uma pergunta que, né, surgiu pensando um pouco, né, nessa, fui incumbido pelo professor Felipe, né, de meio que coordenar a mesa. Eu pensei, bom, eu preciso ter algumas perguntas caso eventualmente a audiência não tenha, né? E uma dessas é a seguinte, né? Que papel podem ter as tradições africanas e latino-americanas na reinvenção da sensibilidade diante da inteligência artificial? Essas tradições são mais comunitárias, corporais e narrativas. Podem oferecer outro modo de pensar a técnica, que é menos cálculo e mais experiência? Então, essa pergunta é direcionada a todos da mesa. Quem quiser fazer uso da palavra por primeiro. Priscila, pode ser. Depois, Elani, tudo bem? Se quiser. Eu ia até aproveitar pegar o gancho assim e para devolver para a Coelani. Era uma questão que eu acho que quando o Ilan estava falando da questão da autoria, eu tendo a concordar e, enfim, como você chegou depois não viu a primeira parte quando o Alexandre apresentou a Coelani, ele falou muito da especificidade do trabalho dela em relação a uma vivência, não vamos dizer autoral, né, mas uma experiência muito própria. Então, eu acho que tem 2 questões aí que eu colocaria, né, esse esvaziamento da autoria e, ao mesmo tempo, uma espécie de localização muito própria da autoria, né, porque você vai falar de um determinado lugar. Eu acho que são 2 movimentos que estão andando juntos, né. Você tem, ao mesmo tempo, nesse âmbito maior, né, da música, enfim, uma espécie do profissional, inclusive uma espécie de deslocalização do autor, né? O autor, enfim, não é exatamente o lugar, né, que a obra se explica pelo autor, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem esse outro tipo de pensamento em que sim, a autora, né, ela faz toda a diferença, né, nesse, enfim, não sei se você gostaria de falar um pouco que o Alexandre tinha trazido, né, a questão do corpo, da memória, da própria recuperar esses elementos mais da costura, né, enfim, que eu acho que também são, eu tinha até trazido aqui um trecho de uma crítica brasileira que chama Lívia Benedetti, e ela faz um texto sobre muito genérico, assim, mas ela diz que diante do predomínio das tecnologias digitais, nos últimos anos é possível notar uma busca crescente por artesanias, como se você tivesse também uma espécie de movimento dialético, né? Você vai muito para um lado e, enfim, essa outra questão aparece. Não sei nem se eu respondo muito o que você colocou. Sim, obrigado, professora Priscila. Então, se a Coelani tiver algo
que queira contribuir, fique à vontade. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas très bien compris la question. C'est par rapport à la culture africaine, c'est ça? Ben, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que l'IA va apprendre au lieu que ça. Peut-être que l'IA soit. Comment on appelle ça déjà? Les Africains vont peut-être revoir la façon peut-être au lieu de subir justement l'IA, peut-être une autre façon de lire les contes. L'IA peut lire les contes autrement, les couleurs des contes. Peut-être c'est peut-être un peu cela, mais c'est pas pour apporter notre touche à nous. Ça sera aussi une façon aussi de se réinventer, d'apporter une touche à l'IA, mais pas forcément aller dans le sens forcément mondial, mais on a des contes, on a des récits, et c'est pour ça que quand on dit par rapport à l'IA, ça reste que l'humain reste au centre, et l'Afrique ou les Africains ont leur histoire. Donc, ils ne vont pas aborder, je pense, c'est peut-être ça qu'il faut recommander, qu'ils ne puissent pas aborder les choses de la même manière que tout le monde. Forcément, il y aura une touche particulière par rapport à notre histoire, par rapport à l'histoire de l'Afrique. Ouais. Excelente, obrigado. Então, professor Ilan, gostaria de comentar alguma coisa? Depois abrimos para as perguntas da audiência. Não, é uma pergunta enorme, né, Alexandre? É uma pergunta absolutamente imensa, né? Assim, difícil começar, e o problema é começar. Depois de começar, não conseguir terminar, né? Mas é uma pergunta muito grande, né? Acho que você falou três coisas que são um pouco diferentes entre si, né? Você falou comunitárias, você falou corporais e você falou narrativas, você falou também experienciais, eu acho que você falou, né? Você falou 4 coisas, né? Não sei se eu concordo com todas elas, né? Eu acho que comunitárias é muito interessante, né? Eu acho que você tem uma diversidade muito grande, né? Assim, eu acho que a gente, por causa desses anos de colonização, tantos séculos de colonização que forjou a gente tende a pensar em tudo que é não ocidental, blocar tudo como mais ou menos a mesma coisa. E tem diferenças muito grandes, né? Tem uma diversidade enorme, né? Algumas coisas são mais comunitárias, outras são menos comunitárias, algumas são mais corporais, outras são menos corporais, etc., né? E aí, você falou ameríndias e africanas, também tem diferenças muito grandes, né? Acho que a relação... e a questão da técnica, né? Você na verdade, está falando da técnica, que ainda é uma questão ainda maior, né? Hoje de manhã eu estava falando um pouco sobre isso, né? Em função de uma pergunta que eu estava insistindo nessa ideia de que, sim, a gente está aqui para... pelo menos eu estou aqui para colocar em questão as vantagens da técnica, né? Da técnica ocidental. Não sei se há outras, talvez haja outras. Eu tenho pensado um pouco mais, ficar um pouquinho mais convencido que talvez haja outro tipo de técnica, né? Haja uma tecnodiversidade, né? Para usar o termo do Yuki Rui. Mas eu acho que, assim, e aí você fala de técnica, eu acho que, por exemplo, do ponto de vista da filosofia, isso tem muito a ver com o meu projeto, né? Que em geral, né? Que é um pouco pensar como é que você sai digamos assim, do pensamento hegemônico ocidental, né? Como é que você sai disso, né? Como é que você sai disso usando recursos ocidentais e não ocidentais, né? Agora, tentando trazer isso para a arte, que na verdade eu acho que você queria, né? Eu acho que uma contribuição que eu acho que é muito interessante para a gente tomar isso, né? Assim, é pensar um pouco na diluição de algumas categorias, como, por exemplo, da própria categoria de arte, né? Assim, na verdade, as pessoas vão ou seja, existe, eu poderia, para falar de um jeito bem chavão, existe muito mais
existe estética muito para além da arte, né? Ou seja, na verdade, as pessoas têm preocupações com, sei lá, viver bem, com estar num ambiente comunitário interessante, né? Produzir certos efeitos na relação com os mortos, produzir certos efeitos com os concernentes aos animais, produzir, por exemplo, eu tenho pensado muito nessa ideia de invocação, né? que eu acho que é um pouco essa ideia que como é que você é tocado por alguma coisa, né? Assim, numa das coisas que eu estou fazendo, por exemplo, as pessoas falam, muitas vezes você não fala uma linguagem tonal e na África Ocidental você escuta muitos tambores e diz assim, esses tambores são muito bonitos, mas os tambores não são só bonitos, eles estão também fazendo toda uma referência eles estão dizendo coisas para quem sabe o que é uma língua tonal, para quem fala uma língua tonal. Uma língua em que os tons eles são significativos, digamos. Então eu acho que sim, acho que toda essa multimodalidade, né? Por exemplo, eu tenho uma obsessão que ultimamente até está mais deflacionada, desde a da tenra infância, com as escolas de samba, né? Eu sempre fui muito obcecado com as escolas de samba e aprendi muito sobre né? Minha escola foi muito as escolas de samba, né? Sobre muita coisa. E eu me lembro, por exemplo, desse pensador brasileiro, desse filósofo brasileiro, se vocês quiserem, que é o Simas, dessa história chamada Filosofia Popular Brasileira, que ele diz assim, olha, na verdade é isso, né? Assim, quando você tem uma arte comunitária, que é isso, é uma arte coletiva, né? É claro que existe toda uma tensão, que as pessoas falam assim, mas tem o carnavalesco que assina a escola de samba, mas não é só isso, né? Porque o carnavalesco assina a escola de samba, mas ele está em tensão com o mestre de bateria, que vai fazer uma batida ali, e aquela batida ele vai contar uma outra história, né? O exemplo clássico do Simas, o exemplo que me marcou muito do Simas, é quando ele diz assim, mas a Portela, nos anos 60, fazia aquelas enredos sobre a Guerra do Paraguai e tal. Aí ele diz assim, tá, beleza, fazia enredo sobre a Guerra do Paraguai. Mas, ao mesmo tempo, a bateria Portela bate para o Oxóssi. Batendo para o Oxóssi, o que a bateria está fazendo? A bateria está justamente descrevendo uma caçada. O que foi a Guerra do Paraguai? Foi uma caçada. Né? A gente sabe, na experiência brasileira e da Argentina, e Argentina, foi uma guerra de genocídio de populações, na Argentina, muito de populações afrodescendentes. Né? A Argentina embranqueceu na Guerra do Paraguai. O Brasil embranqueceu na Guerra do Paraguai, e é isso que estava acontecendo uma caçada. E um pouco eu acho que é isso, né? Um pouco a arte se dissolve no movimento comunitário que está dizendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? É estereofônico, né? Eu acho que a gente tem que ir nessa direção, né? Talvez eu pudesse falar alguma coisa, por exemplo, pensando nas últimas 2 bienais, né? Na verdade eu não fui a essa última, né? Mas pensando na Bienal de 23, né? De São Paulo, né? Então, é um pouco isso, né? Um pouco os coletivos, pensando em Cássio 22 também, né? Em 22 você tinha um movimento só de coletivos. Então, é um pouco essa autoria que vai se dissolvendo, e, em certo sentido, a própria ideia de arte vai se dissolvendo, né? Então, pensando em termos de arte em particular, talvez isso seja a melhor coisa, né? Entende? O artista se dissolver sei lá, na sua privacidade, né? Agora, é uma pergunta enorme, né? Eu acho que há muitas coisas interessantes de pensamentos não ocidentais, em particular de pensamentos ameríndios e afrodescendentes, para a gente entender, para a gente
contrastar com a inteligência artificial. Eu, pessoalmente, só vou falar isso, eu, pessoalmente, tenho pensado bastante nos últimos 3 anos, né, em torno da ideia de espectros, né, das variantes da ideia de espectros. E eu realmente acho, isso eu não vou poder desenvolver aqui, realmente acho que o espectro é alguma coisa que destitui a artificialização e destitui a inteligência, né? Eu acho que a espectralidade é alguma coisa que está em contraste com a própria noção de inteligência, né? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que em grande parte o espectro é... Assim, eu acho que não é à toa que nesse continente, eu não conheço muito sobre a África, mas nesse continente o interesse pelo espectral tem sido tão grande, não só no cinema e na literatura, mas também na filosofia, né? Então, sim, eu acho que há alternativa, sim, e eu acho que, em parte, a gente vai precisar disso, porque a gente vai precisar disso, eventualmente, porque eu acho que a artificialização do mundo vai chegar num dilema, né? Mas provavelmente que esse dilema se torne o novo normal. Mas, enfim, né? Falar em espectralidade, a gente pode... posso terminar citando o Fabian Ludoeia, no último livro dele, da Comunidade dos Espectros, 21, que é o Prima Filosofia, em que ele diz... Sim, ele diz assim, na verdade, ele faz essa coisa, na verdade não é que nós somos pós-humanos, nós somos póstumos, né? Nós já estamos mortos, né? Para fazer uma citação que eu gosto muito, que ele não faz, uma citação de uma poeta maravilhosa chamada Diane Rich, ela diz assim, esse é um mundo de homens, mas acabou, os homens venderam o mundo para as máquinas. Então, o Fabian diz, a gente já está morto, é uma questão de pouco tempo, a gente vai, talvez, ser completamente substituído. Mas, isso não é o fim, porque ele diz assim, virão o que ele chama do que vem depois dos póstumos, daqui a 500 anos, 1000 anos, e é para isso que a gente está escrevendo. A gente está escrevendo para quem virá daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, que vão ser o que ele chama de os novíssimos, que vão ter a coragem de pensar, sobretudo, numa outra imortalidade. Numa imortalidade que não é a eternidade, mas é a imortalidade daquilo que vai e volta. Né? Vão conseguir pensar num outro tempo, que não é o tempo do transhumanismo. Então, não sei, um monte de coisas aqui, mas basicamente eu acho que sim, eu acho que existe, eu aposto que existe uma tradição de pensamento espectral que está em parte associada ao sul global e que, em certo sentido, coloca em xeque, coloca em questão ou se contrapõe de alguma maneira ao pensamento que dá origem a coisas como inteligência e artificialidade. Desculpa ter me alongado. Bonsoir à vous tous et je tiens à féliciter le panel. Donc je sais que le temps nous fait défaut, donc je serai bref et direct. Et ma question concerne spécifiquement Madame Koulani. On sait que l'art, tout ce qui est naturel, original, est beaucoup plus beau que l'artificiel. Je peux même prendre l'exemple d'un jus d'orange. Quand on cueille une orange dans son jardin et on fait du jus, on sent que le naturel de ce jus a beaucoup plus de vitamines que si toutefois on va dans un supermarché, on achète des oranges, il y a des produits chimiques, tout et tout. Donc, toujours le naturel, on a toujours tendance à croire que le naturel est beaucoup mieux que l'artificiel. Donc, ma question pour vous est celle-là. Vu que vous qui avez l'habitude de travailler avec vos mains sur du papier, quelque chose, votre art est naturel, pensez-vous que avec l'ère de l'évolution de la technologie, de l'IA, est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir une empreinte plutôt négative sur votre art, puisque
vous allez croire que c'est pas vraiment votre travail quand vous utilisez l'IA. Et par contre, sans vouloir être trop provocateur, si vous ne le faites pas, d'autres personnes vont le faire. Alors, quelle est votre impression là-dessus, à savoir que si toutefois vous n'utilisez pas l'IA, en utilisant le naturel, votre connaissance naturelle, que quelqu'un d'autre peut le faire et peut-être pour être mieux que votre travail. Merci. Ça, c'est clair, le naturel reste le naturel. Et je pense qu'il faut juste s'adapter sans pour autant renier ce qu'on est. Le travail que je fais habituellement, je veux continuer à le faire sans pour autant écarter l'IA. C'est le nouveau monde, en fait. Comme vous avez dit, si je mets pas les pieds dedans, ben, je suis complètement dehors et finalement, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que c'est l'écriture d'aujourd'hui, mais il faut juste savoir comment s'adapter. Parce qu'en fait, l'IA, faut pas avoir peur de l'IA comme telle, c'est juste de se dire qu'est-ce que je peux faire avec. Parce que c'est moi, l'intention y reste, c'est moi qui peux demander à l'IA, je peux poser une question, que ça m'apporte un plus, peut-être ça va m'ouvrir les portes que je n'ose pas ouvrir, et ça va m'apporter un plus. Et si ce plus-là, je sais l'utiliser, ben, le naturel va rester, mais avec un plus que je continue de maîtriser, mais qui ne me maîtrise pas. C'est ça toute la différence. Donc, ne pas l'écarter, parce que je pense que l'art de demain, ben, ça sera pas contre l'IA, ça sera avec l'IA, mais avec toujours au centre l'intention, avec l'histoire de la personne, mais on reste aux commandes et c'est plutôt comme une collaboration avec ce nouvel outil, mais pas quelque chose qui va dicter ma sensibilité, qui va dicter ma pensée, qui va dicter mes traumas. Mais c'est avec mes traumas que j'essaie d'avancer avec, mais avec une intelligence où c'est à moi de savoir jouer avec pour que que ça puisse rester authentique, ça puisse rester naturel, mais avec un plus qui ne m'écarte pas justement du nouveau monde. Bom, gostaria de retomar a questão da autoria. Esse é um tema que me interessa particularmente. Eu escrevi uma tese que depois virou um livro, que é intitulado Uma Genealogia do Autor, justamente para entender de onde vem essa posição autoral, como ela... E, assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer e ouvi-los a respeito é de que não me parece correto a gente atribuir qualquer característica, não há nada de evidente, não há nada de natural na posição autor. Ela nem sempre aparece ou emerge em todas as práticas culturais, no medievo, por exemplo, em várias outras culturas, essa posição sequer se verificava. E ela está em constante deslocamento, e é claro que a introdução de novas tecnologias, e a IA é uma delas, tensionam esses lugares, essas posições autor de diferentes maneiras. E assim, eu gostaria até de lembrar, o Ilan falou uma coisa que me lembrou muito um fato do Foucault, que foi alguém que problematizou essa noção, né? E ele, em 1980, ele foi convidado para uma entrevista no jornal Le Monde, e ele, na época, não quis aceitar, ele acabou aceitando, mas com uma condição, que não fosse publicado o nome dele, e esse só foi divulgado depois, saiu como uma entrevista, e o título é Le Philosophe Masqué. Né? Ele se ocultou, e nessa entrevista tem uma passagem que ele sugere um ano sem autores, que todas as obras de filosofia seriam publicadas naquele ano sem que fossem indicados o autor. E é claro que é uma brincadeira, não é, no certo sentido, mas ele estava apontando para essa obsessão da filosofia do tempo inteiro se preocupar mais com a autoria, em classificar o pensamento do autor, em situar o pensamento, e não com as ideias que estavam circulando, com as propostas que estavam sendo levadas a público, etc. Então, acho que é um exemplo de como a gente pode imaginar a criação intelectual, a criação artística, muito além do exercício dessa função, que é a função autor, e também a mediação da inteligência artificial, me parece que ela não deve ser entendida, pelo menos não de imediato, como uma mera substituição do humano. A nossa relação com essa tecnologia permite várias formas de hibridismo. Existe um papel ativo do sujeito também
no uso dessas ferramentas. Não estou querendo dizer com isso que ela funciona como o pincel funcionava, como outras ferramentas funcionaram, mas não deixa de ser também algo que abre possibilidades de diversas produções e formas de hibridismo, tanto intelectual quanto artístico. E acho que a gente fica, às vezes, muito preocupado só com o que a gente está perdendo em termos de formas de expressão cultural, intelectual, e sem projetar as possibilidades criativas ou possibilidades de produção intelectual que vão além da nossa afirmação como autor, né? Enfim, obrigado. Bom, enfim, eu acho que o que o Ilan falou, e tendo a concordar, realmente, a gente, se pegar a genealogia do autor, o autor é uma coisa muito recente também, né? Na Idade Média, você tem uma outra noção de autoria, isso nas artes visuais, da pintura, né, que nem chamava de visual, é mais recente ainda, e é recente ainda, além de ter surgido no Renascimento, se você for comparar o Renascimento com o que acontecia aqui no Brasil não tinha autor, né? Era enfim, uma questão de artesanato, não tinha nenhuma Aleijadinho, é uma invenção do século XIX, né? Você criou um autor Aleijadinho, criou um mito e botou tudo ali naquele saco, mas na verdade é uma coisa muito mais rica, né? São ateliês que passavam e criavam estruturas, tal, enfim, mas você precisa de um nome, né? Romanticamente falando, né? Então é um pouco isso. Até eu falo um pouco para os meninos, né? O pessoal que estuda muito aqui, eles estudam muito uma autora que chama Cristine de Pizan, né? Porque a gente tem uma professora aqui que é especialista, tal. E se você pega os textos medievais, eles são colagens às vezes, né? Você tem meio descolado, é outra forma de sintaxe, é outro mundo, né? E portanto é outra forma também de você pensar o que é um todo, o que é uma obra, né? Enfim, enfim, é interessante, eu acho, essas questões a gente pensar, né? Aí eu falei um pouco da Cristine de Pizan também, porque eu acho que a gente tem um movimento contrário atualmente, né, de valorizar o lugar autor nesse sentido. Então, mas ela é uma mulher autora, o que eu também acho muito interessante, né? Então, eu acho que tem esses dois movimentos, né? Assim, mas assim, se você pegar o próprio Benjamin, né? Hoje em dia, se você fizer um autoplágio, você vai ser condenado pelo seu autoplágio. Benjamin tem frases iguaizinhas de um texto para o outro, para o outro, para o outro, porque ele foi repensando, né? Hoje em dia, se a gente fizer isso na academia, né? Nossa, fez um autoplágio, olha, né? Enfim, então uma coisa até assim, né? Enfim, como se a gente fosse a gente mesmo, sempre tivesse que ser original a partir, né? Mas é um pouco isso, né? Eu acho, realmente. Não, eu só queria comentar uma coisa que eu acho que essa função autor, né? Ela é também parte de um... Eu estava aqui pensando um pouco essa distinção arte-artesanato, essa distinção de como é que as coisas se dão no mundo colonizado, né? Como, na verdade, você precisa se afirmar como tendo uma certa dignidade, uma certa soberania a partir dessa função autor, que está muito associada à função eu, né? Então, eu estava pensando, te ouvindo, pensando justamente nas categorias da Denise Ferreira da Silva, né? Quando ela contrapõe o transparente ao afetável, né? Então, o eu transparente é esse eu soberano que é capaz de comandar e que é capaz de se autocomandar. E isso é a figuração que ela faz, que na verdade tem uma pré-história, mas que na verdade surge a partir dos primeiros anos, digamos assim, do século. Surge, na verdade, se consolida mesmo no iluminismo, né? Ela vai dizer no Global Idea of Race, né, no Homo Modernus. Então, se trata disso, né? Se trata, na verdade, o artesanato é uma coisa completamente afetável, né? Depende da matéria que você está trabalhando, você é um ceramicista, você, na verdade, faz o que a cerâmica te permite, você faz o que a palha te permite, você faz o que a madeira te permite.
você faz o que o conjunto de pessoas te permite, e o eu é justamente esse destacamento, né? Esse destacamento que vai dizer assim, não, essa é uma figura completamente diferente, é um eu transparente. E esse é o autor, né? Então, quando a gente olha para trás e se cria como nacionalidade do século XIX e diz assim, olha, a gente precisa então ter os nossos eus soberanos, né? A Denise Ferreira da Silva tem um capítulo incrível chamado Democracia Tropical, no final no último capítulo do Homo Modernos, né? Do Global Idea Phrase, em que ela analisa como é que o Brasil teve que lidar com isso, porque basicamente o eu transparente é o branco, né? Tudo que não é branco é afetável, né? Agora, essa estrutura do afetável e do transparente é um texto que é lido de diferentes maneiras em diferentes lugares. É por isso que branco é um termo que tem que ser vago, né? Porque a ideia é que o Brasil teve que inventar a sua própria branquitude, né? E todos os países tiveram que inventar essa branquitude do mesmo jeito, mas a estrutura geral é essa: criar eus soberanos, criar pessoas que podem assinar pelos seus atos, que não são afetáveis, né? Então eu acho que a função autor também tem esse elemento, né? Esse elemento de marcar uma transparência, né? Um eu transparente. Então ouvi aí professores falar aí. Então, acho que, contrário a uma perspectiva um pouco assim pejorativa, né, de inteligência artificial, eu olho a inteligência artificial como o grande triunfo assim da inteligência natural. Então, grande triunfo do homem. Analisando um pouco a inteligência artificial à luz da antropologia filosófica, você vê que inteligência artificial é exatamente uma resposta aos pedidos, aos sonhos do homem. O ser humano, como é que a mente humana funciona? O ser humano procura sempre realizar as coisas com mais facilidades e menos tempo. Então, acho que todas as descobertas durante os séculos seguiu sempre essa ideologia ou essa filosofia. Por exemplo, se a gente for no mundo de comunicação, o sonho do ser humano sempre foi de conseguir inventar máquinas que podem ajudar o ser humano a se movimentar com mais rapidez do que ficar em cima de cavalo. Por isso chegou o veículo, moto, avião hoje. Então, a inteligência artificial segue a mesma lógica. Em vez de eu pegar muito tempo aí com o pincel, pintando 2, 3, 4, 5 dias, muito rápido, eu vou produzir uma arte, talvez muito bonita, em menos de meia hora. Então, isso segue muito assim como o homem pensa. Isso segue também o modelo da nossa sociedade hoje. Nossa sociedade hoje não é só na linha de inteligência artificial na arte, mas também em outras disciplinas, outra realidade que as pessoas querem as coisas com mais facilidade. Quando o negócio se dificulta um pouco, a pessoa entra em crise. Acho que segue o modelo de sociedade. Mas eu acredito que a inteligência artificial só segue exatamente o movimento de inteligência natural. Como posso dizer? O triunfo da inteligência natural, isso que determina o futuro da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial não é diferente de outras descobertas científicas que acontecem, que mostra só a capacidade da criatividade assim da inteligência natural. Então, em realidade, a inteligência artificial é outra faceta da inteligência natural. Só que aonde ele quer facilitar um pouco as coisas. Mas eu acho muito positivo também alguma circunstância. A gente pegava muito tempo digitando texto, né? Leva 1 hora, 2 horas para digitar, não sei, poucas páginas. Mas a inteligência artificial, você fala, ele digita para você. Isso é um triunfo também.
Então, algumas coisas se é muito bom. No caso em que hoje mandava militares na guerra, chega lá, talvez todos morrem, mas hoje a inteligência artificial ajuda, os robôs podem ir lá fazer esse trabalho. Então você vê que nessa linha também a inteligência artificial é um grande triunfo também assim, da mente humana mesmo. Então, obrigado. Lá não, o que eu tenho, o comentário que eu ia fazer segue um pouco na mesma linha da dele, né? Tentar valorizar um pouco ainda esse lado humano da arte, né? Que justamente uma das coisas que eu trabalho, que é a abordagem fenomenológica, né? Ela vai dizer isso. A IA, ela não tem experiência. A IA, ela não tem experiência de estar no mundo. Ela não tem experiência de estar viva. Ela, inclusive, não tem os ciclos biológicos humanos. Ela não dorme. Ela não sente fome. Ela não sofre, né? Ela não tem saudade, ela não sente remorso porque cometeu algum erro, né? Ela não tem tesão, né? Ela não tem inconsciente, né? Que eu não sou da área, mas acredito que algumas abordagens da arte vão valorizar a conexão com o inconsciente, a expressão do inconsciente, né? A arte não tem inconsciente, né? Ela, enfim. Então, mesmo numa arte coletiva, indo além da questão de ter um autor, né, você ainda tem uma coisa humana coletiva ali se manifestando, né, que a IA também não tem. Né? E outra coisa é que a IA, o modelo da IA, ele ainda é de trabalhar com padrões que ela encontra em data, né, um modelo data-driven. Ela precisa de coisas que já existem. Né? Tem uma autora, Shannon Valor, que diz algo assim, a IA ela gera, mas ela não cria. Porque ela trabalha com data, então ela recombina coisas que já existem, né? Isso seria diferente de você criar. Meu celular fica apagando, infelizmente. Mas então a IA, na verdade, quando ela cria, ela está usando criações humanas, ela está partindo de data de criações humanas para produzir o que ela produz, né? Então os humanos ainda são os autores indiretamente, porque nós fornecemos o material a partir do qual a IA. Então, se os humanos pararem de fazer arte, nós vamos, o que a IA produz tende a se empobrecer, porque ela não vai ter mais material para trabalhar, porque nós é que fornecemos, quando nós criamos, o material que ela usa para trabalhar, né? Para produzir. Né? E, finalmente, também a questão a IA ela não toma decisão de criar, né? Ela segue prompts humanos. Né? Isso também ainda confere um papel humano. Ela não tem essa espontaneidade que, vou criar uma coisa aqui. Né? Mesmo que seja uma coisa institucional, coisa e tal, ainda é um humano que decide, né? Que, faça isso, por favor. A IA não toma essa decisão espontaneamente, né? Então ainda tem talvez um papel humano, e talvez até que você possa chamar de autor no prompt, talvez, né? E a IA ainda seria um instrumento, porque ela está seguindo um prompt humano, e aí o artista vai ser aquele que sabe fazer o prompt correto para a IA produzir um certo efeito, né? Enfim, então esses comentários. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de voltar à questão sobre a relação entre a inteligência artificial e a arte africana, que eu penso que foi colocada antes, mostrando próprio sobre a questão da história da arte africana. Penso que lá nós encontramos elementos que podem nos ajudar a entrar no espírito do pensar africano e do viver africano que se manifesta nas artes. Diria que concordo com a nossa atriz, né, escultora, que temos ali pintora. Eu penso que é isto que caracterizou na história, sobretudo do século XX, que a arte africana tornou-se paradigma de mudanças mesmo na Europa. Falo de Picasso, que com a sua arte de Les Mademoiselles de Avignon fez uma revolução, mas ele teve o contato com a arte africana, a escultura africana, as estátuas ou as máscaras africanas. É ali que Picasso, estamos a falar no início do século XX, abre uma nova era do cubismo, porque o iluminismo tinha procurado racionalizar as artes na Europa. E isso
o encontro de Picasso com a arte, com as máscaras africanas, tornou-se uma forma de aletheia, desvelamento, revelação de uma nova forma para criticar a arte tradicional na Europa e abrir uma nova era. Tem um debate enorme se Picasso plagiou, de fato plagiou, mas ajudou a ele a abrir uma nova era da arte contemporânea. Poderia falar, sobretudo, de uma artista contemporânea, escultor, artista contemporânea, que está também documentada no pensamento artístico, na história artística contemporânea africana, nesse debate, que é Bertina Lopes. Bertina Lopes é moçambicana, é considerada uma das artistas escultoras contemporâneas a nível mundial. Poderia falar de Malangatana, Valentim, que a sua arte revolucionou muito, seja a arte europeia, são todos esses aqui pintores, escultores, artistas africanos. E não vou à frente, mas gostaria de fazer a ligação entre o mundo de pensar, de viver africano e os artistas e ir à conclusão. A minha não é uma pergunta, mas é uma contribuição. Praticamente é isso. Eu penso que a arte africana, como é que chega a revolucionar o pensamento artístico europeu? Por uma questão simples, é que ser artista ou a arte não se liga às questões de racionalidade, mas sim o que o professor antes dizia, a espontaneidade, a questão da criatividade, a questão do vivido, né? Do mundo do ser, da comunhão, da experiência de vida vivida. É isso que caracteriza a arte. E eu penso aqui que a arte africana hoje, mais uma vez, eu penso mesmo com a inteligência artificial, pode dar o seu contributo para uma nova visão da arte. De fato, esse encontro de Picasso com a arte africana levou a uma nova visão que se chama cubismo. Para terminar, sem alongar, porque foi uma manhã intensa, queria agradecer que eu penso que a África tem uma voz, sobretudo no campo das artes, por causa dessa dimensão ainda da vida, da comunhão, da experiência, do amor, né? E a inteligência artificial é mecânica, né? Como dizia o professor, concordo com ele, né? O meu predecessor, que é aqui onde as artes, ainda Dostoiévski pode ter a razão que a arte vai salvar o mundo, mas uma arte de vida. Um outro elemento que não vi, que deveria estar, talvez, é uma minha proposta, é a arte da guerra, não a arte para a guerra. Mas fala-se hoje da arte para a paz, da paz, a arte da guerra, que é uma maneira como é que a arte se manifesta, porque a arte contemporânea africana também manifestou-se durante os momentos de guerra. Basta pensar a guerra, o genocídio de Ruanda. Os artistas também trabalharam muito para a paz. Vamos encontrar, por exemplo, se for ao London Museum em Londres, vão encontrar uma cadeira feita de AKM, para mostrar que os artistas, para mostrarem que trabalham para a paz, que os instrumentos de guerra devem transformar-se em instrumentos de paz. Eu penso que a arte africana contribuiu muito para a arte contemporânea, mostrando a dimensão da espontaneidade, não só a revolução no início do século XX, que levou ao cubismo, mas também hoje para a questão da paz, para a questão das liberdades, as democracias e todas as lutas para a autodeterminação dos povos. Muito obrigado. Podemos encerrar? Posso comentar rapidamente? Eu acho que o que vocês colocaram, em geral, eu acho, enfim, é um pouco a questão, o Rufino falou da temporalidade, né? Eu acho um pouco a temporalidade acelerada, né? E esse tempo fenomenológico da criação, eu acho que são coisas realmente que poderiam ser colocadas aqui, né? Porque há um tempo de fazer de produzir, enfim, de escrever, de pintar, que
que vai além do que a gente produz, né? Assim, também, eu acho. Tem um tempo da vida dessa... O artista fala melhor disso, né? Assim, você produz uma pintura, você está pintando, né? Não é não é o tempo que você vai gastar naquilo, ou a dificuldade ou não de fazer. É o que você... É a sua vivência ali naquele momento. Eu acho que seria isso. Acho que... Obrigado pelas questões, né? E podemos iniciar? Você quer falar alguma coisa? Alguém mais quer falar?